chega uma hora em que o homem não grita mais. Não explica, não prova, não corre atrás. Ele apenas se cala, e o silêncio dele vira o som da liberdade. O começo do fim para ela, o renascimento dele. Existe um momento silencioso que bate nela mais forte do que qualquer discussão. Não é quando ele bloqueia, não é quando ele vai embora, nem quando ignora as mensagens. É aquele silêncio calmo, o tipo que não mostra dor, mostra paz. Ela olha para a ausência dele e percebe que ele não sumiu para fazê-la correr atrás. Ele se afastou porque entendeu o que ela nunca conseguiu, que paz vale mais do que atenção. E, pela primeira vez, o silêncio dele não a confunde, a assombra. Porque o silêncio tem um poder estranho. Ele ecoa o que as palavras nunca conseguiram dizer. Não implora, não explica, não tenta provar nada. Apenas existe. E nessa existência, revela tudo o que ela se recusou a ouvir quando ele ainda tentava. Ela nunca viu a virada chegando. Achou que tinha quebrado o cara, que o silêncio dele era dor, derrota, dependência. Mas ele não estava quebrado, estava se reconstruindo. Estava reprogramando a mente para não depender mais do caos que vinha com o nome dela. Ele entendeu que paz não vem de um desculpa, vem de aceitar o que é. E essa virada ela não viu chegando. Estava acostumada à doçura dele, às mensagens, aos "só queria saber se você tá bem". Mas dessa vez não tem texto, não tem tentativa, não tem corrida, só calma. E calma assusta quem vive de caos, porque não se controla o que não se provoca. E o homem em paz é o único que ela não consegue manipular. Ele não só parou de mandar mensagem, ele parou de alimentar o mundo dela com a atenção dele. E a atenção, hoje, é a moeda do ego moderno. Ela nunca quis ele de verdade. Queria o reflexo do poder que sentia quando ele olhava para ela. O brilho dela dependia do olhar dele. Se ela se afastava, ele corria. Se ela voltava, ele amolecia. Mas isso acabou. Agora a energia dele não é mais reativa, é seletiva. E isso a apavora, porque ela percebe que não pode comprar de volta o que desperdiçou. Ele parou de girar em torno do humor dela. Parou de ser o espelho emocional que fazia ela se sentir importante. Quando um homem retira a própria energia, ele apaga o reflexo que sustentava o ego dela. De repente, ela não se sente mais admirada, nem poderosa. Ele desligou a tomada emocional de onde ela tirava a força que nem sabia precisar. E naquele silêncio, ela sente o mesmo vazio que ele sentiu um dia. Só que nela, o vazio vem disfarçado de orgulho. Finge força, mas é ausência. Finge indiferença, mas é saudade. Agora, o jogo virou. Ela perdeu a fonte de energia. E o homem que um dia a orbitava, hoje é um sol que brilha sozinho. No começo, ela finge que tá bem. Diz pra si mesma que precisava de espaço, que as coisas estavam pesadas demais. Mas o que ela não entende é que espaço sem conexão não é liberdade, é solidão disfarçada. Os dias viram semanas e nada. Nenhuma mensagem dele, nenhum sinal. E é aí que a ilusão dela começa a rachar. Porque o controle só existe quando Albin ainda joga o jogo. E ele parou de jogar. Parou de tentar consertar o que ela fazia questão de quebrar. Agora ela está sozinha, cercada pelos escombros do próprio ego. Sem plateia, sem drama, sem o homem que sustentava a história. E no fundo, ela entende, não há vencedores, só perda. A perda da presença dele, da paciência dele, do amor firme que ela achava garantido. E é nesse silêncio que vem o golpe mais duro. Ela começa a se perguntar, será que o silêncio dói mais que a rejeição? Porque quando ele respondia, ela sentia controle. Agora, com o nada, ela sente o peso da ausência. E percebe,
que o jogo acabou. E o único derrotado é quem não soube valorizar a paz que teve. O silêncio dele não foi vingança, foi um espelho. Um reflexo cruel que mostrou tudo o que ela não queria ver. A impaciência, o orgulho, o ego inflado. Porque o silêncio de um homem diz mais verdade do que qualquer explosão de raiva. A raiva discute, o silêncio revela. Quando ele parou de reagir, ela ficou sem inimigo para atacar, sem desculpa para se vitimizar, sem muleta para sustentar o próprio ego. Agora, toda vez que pega o celular para mandar uma mensagem, ela lembra das vezes em que ele fez o mesmo, e ela o deixou no vácuo. Hoje, os papéis se inverteram. As mensagens não lidas dela são as que ecoam. Mas não é porque ela sente falta dele, é porque sente falta da mulher que ela era quando ele ainda se importava. O silêncio dele não encerrou uma conversa, reescreveu tudo. Transformou o vazio em lição. Fez ela escutar pela primeira vez o que as palavras nunca conseguiram explicar. E esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele não grita, não prova nada, mas destrói toda a ilusão que vivia do barulho. Tem um momento em que ela pega o celular e começa a rolar fotos antigas, conversas velhas, não para lembrar, mas para sentir alguma coisa. Porque agora, tudo ao redor dela parece raso. As risadas são mais altas, mas sem alma. Os rostos são novos, mas ninguém enxerga ela do jeito que ele via. Ele nunca deu só atenção, ele deu presença. E presença tem peso, tem gravidade. Não se substitui com curtidas, stories ou validação barata. E é isso que mais a atinge, a constatação de que a paz dele era tudo o que ela chamava de tédio. Antes, achava que o jeito calmo dele era frieza. Hoje, entende que era estabilidade. E num mundo onde tudo é descartável, estabilidade é vício raro. Agora, ela sente falta do que um dia ignorou. Sente falta do homem que a fazia se sentir segura, mesmo em silêncio. Só que é tarde. Ela trocou paz por emoção. E descobriu que emoção sem paz é só vazio com brilho. Enquanto ela tenta preencher o buraco com novos rostos, ele encontrou algo que ninguém pode dar: tranquilidade de espírito. E é isso que dói nela, porque ele virou o que ela fingia ser: completo. Aqui vem a virada final. O silêncio dele começa a falar mais alto que qualquer palavra dela. Ela sente a ausência dele nas músicas, nos lugares, nos gestos, em cada detalhe que lembra o que perdeu sem perceber. Os outros caras não seguram o olhar dela por muito tempo. Porque depois que você conhece um homem que tem calma, qualquer um que vive de ego parece fraco. Ele parou de provar valor, e isso o tornou inestimável. Parou de reagir, e isso o tornou poderoso. Agora, é ela quem atualiza as mensagens, quem espera um sinal, quem se pergunta se ele vai dizer algo. Mas ele não vai, não porque guarda rancor, mas porque entendeu que a paz não precisa de fechamento. Ela é o fechamento. O silêncio dele virou disciplina, e essa disciplina se tornou o professor dela. Ela começa a entender, tarde demais, que quando um homem encontra calma, nada o desestabiliza. E o que antes era um jogo, virou aprendizado. Ela perdeu o controle. Ele ganhou o domínio. E o poder que ela achava ter sumiu junto com a voz dele. Enquanto ela se afoga em lembranças, ele evolui em silêncio. Enquanto ela tenta preencher o vazio com atenção alheia, ele preenche o próprio com propósito. O que ela não entende é que o silêncio dele não é fuga, é ascensão. Ele não correu da emoção, ele superou. Aprendeu a estar só, sem se sentir solitário. Aprendeu que paz não é algo que se encontra em outra pessoa.
é algo que se protege dentro de si. Essa é a diferença entre os dois. Ela ainda tenta curar o ego com distração. Ele curou a alma com foco. O tempo que ela usa para stalkear, ele usa para construir. O tempo que ela perde tentando chamar a atenção, ele investe em si mesmo, em corpo, mente e direção. Essa é a evolução que ela nunca vai compreender, porque ainda confunde validação com valor. Ele entendeu o verdadeiro desapego. Não é fugir da emoção, é dominar o próprio instinto. Deixou de ser refém do caos e se tornou o observador dele. Um homem que não reage ao barulho, apenas escuta o silêncio. E nesse ponto, ele deixou de ser aquele cara. Virou o homem que nenhum caos consegue quebrar. No fim, ela sempre volta. Nem sempre com palavras, às vezes com um story, uma curtida, um sinal disfarçado. Mas quando volta, encontra o que mais teme: o vazio. Porque ele não sente mais nada. Quando um homem encontra a paz, a validação dos outros perde o gosto. E ela sente. Sente a diferença entre fingir que superou e realmente estar livre. O silêncio dele virou liberdade. Não só dela, mas do homem que um dia precisou dela para se sentir inteiro. Agora, o silêncio é o recado, a calma é a armadura e o autocontrole a vingança. Quando ela percebe que ele superou o caos que ela trouxe, não chora porque ele se foi. Chora porque não consegue mais alcançá-lo. Não por ódio, mas porque ele não precisa mais dela. E não existe fechamento maior do que a paz que não precisa ser explicada. O silêncio não é vazio, é cheio de verdade. E o homem que domina o silêncio, domina a si mesmo. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Ele percebeu. Virou a calma que ela nunca entendeu, virou a tempestade que ela não consegue controlar. No mundo viciado em barulho, ele se tornou o silêncio. E esse é o ponto final da história, porque o homem que aprende a calar, aprende a reinar. Essa é a lição. Quando você cala, você ensina. Quando você se afasta, você se encontra. Quando você não reage, você vence. Porque no fim, o homem não precisa ser amado por todos, precisa ser respeitado por si mesmo. E a mulher que não soube valorizar sua presença vai passar a vida tentando entender o seu silêncio. Ele não sumiu, ele só desceu de nível. Agora, o silêncio dele é força, e a paz dele, a prova.